Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós não estamos concorrendo aqui com a TV Record na novela Gênesis, tá bom? Você vai acompanhando lá e nós vamos lendo a Bíblia aqui. Você vai confirmando aí o que as Escrituras ensinam. Gênesis capítulo 1, a partir de hoje, se você já pegou a nossa revista aí, o nosso agenda do ano de 2021, você já viu que o tema nosso esse ano é o Deus que se revela, baseado em Gênesis 1:1, e nós estaremos pregando uma série de mensagens aqui neste livro de Gênesis. Então, eu aconselho você a ler este livro. E nós não estamos copiando, não. Foi eles que copiaram a gente, já estava tudo preparado aqui para a nossa tarefa do ano, tá bom? Gênesis 1 diz assim, acompanha a leitura na sua Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse Deus também, povoem-se as águas em enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, todos que povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez.
E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície da terra, sobre as árvores e todos os frutos que deem semente, e isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, e toda árvore verde ou erva verde, vos será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo toda a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse texto, para meditarmos nele e buscarmos a instrução da palavra do Senhor nesta noite. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, como teus filhos nós nos prostramos diante de Ti, diante da majestade da Tua palavra, daquilo que ela revela ao nosso coração, e a forma como ela revela o Senhor nosso Deus, as Tuas obras poderosas, obras das Tuas mãos. O Senhor que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a fidelidade da Tua palavra. Resta-nos, como Teu povo, descansar o nosso coração em Ti, buscar refúgio no Senhor, glorificar o Teu nome, amar o Senhor e andar na Tua santa e bendita presença. Abençoe-nos nesta noite para entendermos a Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Deus que se revela é o nosso tema deste ano, em Gênesis 1. E hoje nós vamos ver como que, pelo poder da sua palavra, Deus, o Rei do Universo, criou a terra e criou também o seu reino soberano, o seu reino que estende sobre todas as coisas visíveis e as invisíveis. Irmãos, o livro de Gênesis é o livro das origens. Ele inicia dizendo isto: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estabelece o princípio, e nós aguardamos o fim, e Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É por isso que vemos aqui, lemos aqui neste livro, Deus criando e estabelecendo o princípio ordinário de todas as coisas. Começa nele, converge nele e caminha para um fim por causa da palavra do seu poder. Claro que Deus é o personagem principal da grande narrativa do livro de Gênesis e da metanarrativa de toda a Bíblia. Ele é o agente supremo de todas as coisas do céu e da terra. Deus é o personagem principal não só do livro de Gênesis, mas de toda a Escritura.
de todo o universo, de todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis. Este livro narra para nós como tudo começou, e o nosso coração encontra quietude na presença do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós caminhamos, obviamente, pela compreensão universal do cristianismo e histórica do cristianismo e também do judaísmo, que foi Moisés o autor deste livro, de todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas, por um lado, nós sabemos o seu autor, mas, por outro lado, quando lemos um livro da Bíblia, nós sempre devemos, para entender a sua mensagem, perguntar para quem ele escreveu estas palavras. Quem são os seus leitores originais deste texto que nós acabamos de ler? Ou seja, quem são os leitores a quem Moisés estava escrevendo este livro e a quem ele estava deixando este livro? Você pode dizer, toda a cristandade, não estaria errado, mas quem são os leitores originais, aqueles primeiros leitores do livro de Gênesis? Nós encontramos 3 ambientes onde os principais estudiosos da Bíblia colocam esta narrativa de Gênesis, ou o momento desta narrativa de Gênesis. A primeira, e aquela que é a mais comum na cristandade, é que este livro foi escrito por Moisés, enquanto Moisés guiava o povo de Israel pelo deserto, rumo à terra prometida, e quando eles se preparavam para entrar na terra prometida, Moisés escreveu então este livro no deserto. Enquanto nós lemos ali as suas grandes tarefas do deserto, nós temos que entender que ele escrevia também este livro, esta narrativa maravilhosa do livro de Gênesis, que até ali era passada de forma oral, de geração para geração. Agora Moisés, por inspiração divina, escreve este livro na travessia do deserto, e ele escreve logo depois que os filhos de Israel saíram do Egito, da escravidão do Egito. Após aquele momento tão difícil para os filhos de Israel, e também quando Deus confronta os deuses do Egito com aquelas 10 pragas do Egito, e complicando a cosmovisão dos egípcios, que pensavam que os seus deuses eram os criadores do céu e da terra, e agora vem Moisés e fala, não, tem um Deus soberano sobre todas as coisas, sobre os egípcios, sobre os seus deuses, que é o Criador do céu e da terra. Só para você lembrar, lá no Egito, nesta época, se adorava o sol, a lua e as estrelas como as suas principais divindades. Faraó era temido, porque se cria nas lendas egípcias e no misticismo pagão do Egito, cria-se que Faraó era uma encarnação do Deus Sol. Por isso que ele era poderoso. Então, Ra, o Sol, era o Deus soberano, criador de todas as coisas. E Faraó era uma encarnação dele, um filhote pequeno desse Deus maior. E assim se cria no Egito. E agora Moisés escreve então para mostrar para os filhos de Israel, não, o Deus criador dos céus e da terra está muito acima de Faraó e de todos os deuses do Egito. Acredita-se uma segunda equipe de estudiosos que esse livro pode ter sido concluído, a sua narrativa, a sua grande narrativa, nos dias de Davi e Salomão. E aqui eu vou ser breve, apenas a compreensão é que é com Davi e Salomão que as promessas de Deus aos patriarcas se completaram, e alguns remendos deste livro foram concluídos ali. Acredita-se alguns desta forma, e os teólogos liberais acreditam que esse livro foi escrito durante o período do cativeiro da Babilônia, e uma das razões era para pegar aquele povo humilhado lá na Babilônia, e principalmente que lá na Babilônia se dizia, o Deus de Israel não pôde salvar o seu povo das mãos dos poderosos deuses da Babilônia. E os filhos de Israel
naquele misto de infidelidade ao Senhor e sendo castigado por Deus por adorar outros deuses, eles estavam confusos. Quem é o Deus Todo-Poderoso? E tinha uma lenda muito forte lá na Babilônia a respeito de Merodach, rei, Deus da Babilônia, que ele era o criador de todas as coisas, e depois ele criou o homem para trabalhar no seu lugar, e condenou os homens ao trabalho, e os homens então trabalham no lugar dos deuses. E os filhos de Israel poderiam estar confusos, e quando nós lemos então este livro, nós temos que saber que ele é escrito para confrontar uma cosmovisão com outra. O que eu estou chamando aqui de cosmovisão? Para confrontar aquela visão do paganismo, dos seus deuses, das suas divindades, como um Deus soberano, criador dos céus e da terra, que não se curva diante dos homens, mas os homens devem se curvar diante dele. Então, é uma metanarrativa num conflito de divindades. O Deus Todo-Poderoso, que era agora, de uma certa forma, esquecido, e os deuses pagãos tomando um panteão no mundo à sua volta. Mas, por outro lado, nós temos que trazer esse texto para a nossa realidade, para o nosso dia. Esse livro de Gênesis, ele sempre deve ser lido no ambiente onde estas necessidades estão à flor da pele da nossa gente. Onde as situações históricas exigem de nós, cristãos, apresentar ao mundo o Deus, Criador do céu e da terra, o Deus que a nossa fé está firme nele, o Deus que não se rende diante desta parafernália que estão fazendo do seu nome por toda a terra, como se ele tivesse esquecido da sua aliança, esquecido do seu povo. Você pode dizer, pastor, não está acontecendo isso hoje. Não. Então, levanta os seus olhos para você ver algumas coisas. Eu vou citar um ponto. No domingo passado, um jornal de grande circulação no nosso país, chamado Gazeta do Povo, de Curitiba, matéria do dia 1º de fevereiro de 2021, domingo passado, ele trouxe um artigo do filósofo Luiz Felipe Pondé, que tem o tema A Decomposição do Cristianismo. É o tema do artigo de Pondé, embora ele seja um filósofo simpático do cristianismo, mas ele alerta os cristãos da seguinte forma, que o paganismo politeísta, exatamente isso que esse livro está confrontando, o paganismo politeísta que adora vários deuses, dentro de algum tempo irá engolir o cristianismo. Esse é o enredo da matéria do Pondé. A religião natural tem sido preferida à religião revelada dos cristãos. E esse é o conflito das visões. No Antigo Testamento, os povos tinham religiões naturais, apenas os judeus tinham uma religião revelada por Deus. É a realidade que nós estamos também confrontando hoje. Ou seja, esse livro, ele vem para atender uma realidade também da nossa época. São nesses ambientes de conflitos e confusão que nós devemos ler Gênesis e aprender que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aprender que há um Deus criador e conhecer o verdadeiro Deus que se revela na sua palavra com majestade e glória, conforme acabamos de ler aqui neste primeiro capítulo de Gênesis. Então vamos para o texto de Gênesis 1. Nós estamos usando um material chamado Pregando Cristo a partir de Gênesis, do autor Sidney Greidanos. Ele diz que, ele sugere aqui uma divisão para Gênesis, que eu vou acompanhar, que diz o seguinte, que pelo poder da palavra de Deus, Deus como grande rei do universo, criou a terra e o seu reino, e é Ele quem criou, é Ele quem estabeleceu aqui o seu reino. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que nós vivemos numa terra que foi criada por Deus, o nosso Deus. E você pode perguntar, que segurança há para o homem nesta terra, pastor?
Nós vivemos nesta terra sob temores de forças desconhecidas. Presta atenção nisso. Alguns com medo de asteroides, de colidirem com a terra e formar aqui um caos, uma destruição. Outros com medo dos furacões, da ira, como narram alguns, das forças da natureza, da ira da natureza. Outros com medo de armas de destruição em massa na mão de terroristas e de dirigentes. Que segurança que há para o homem aqui neste planeta Terra? Eu pergunto para você. O medo de Israel era dos deuses poderosos, dos pagãos. E qual que é o seu medo hoje aqui na Terra? Todos nós, em cada geração, tem um tipo de medo aqui nessa terra. Medo do desconhecido, medo das coisas, das forças da própria natureza. Mas o que nós temos que entender é que o consolo de Deus para o seu povo, nós encontramos aqui nesta narrativa, desde esta narrativa da criação. Primeiramente, o Rei do Universo criou a terra. Diz aqui o texto de Gênesis 1, pelo poder da sua palavra. Como que Deus criou todas as coisas? Ele criou pelo poder da sua palavra. Olha para o seu texto. Começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, todo o universo. Não há nada neste universo que não tenha sido criada por Deus. E a Bíblia começa com esta mensagem poderosa: nenhum dos deuses pagãos, mas Elohim, o Deus criador de todas as coisas, que criou os céus e a terra, Ele é o Deus de Israel, Deus poderoso, Deus criador, Deus que com a sua palavra traz à existência as coisas que não existiam. O versículo 2 tira o radar, os olhares de Deus e volta o seu foco para a terra e diz assim: a terra, porém, era sem forma e vazia. A palavra lá no hebraico é caos. A terra sem forma e vazia, e ainda havia trevas sobre a face do abismo. Então observa: sem forma, vazia, trevas, abismo. Um verdadeiro caos. Sem luz, sem vida, sem forma. Assim, a Bíblia começa narrando o primeiro ato da criação de Deus. E o foco dessa narrativa, ainda no versículo 2, volta para o autor principal do livro, o personagem principal, quando diz assim: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Observe aqui que o Espírito de Deus não tem parte do caos. Ele pairava sobre o caos, ele voava sobre o caos. Deus estava ali, não para fazer parte do caos, mas para colocar ordem no caos, para estabelecer a ordem. E então, mostrando-se como é um Deus todo-poderoso, ele começa então a falar, a agir diante daquele caos. E diz o versículo de número 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Observa que Deus subjuga a escravidão moral e traz aquela luz radiante com vida sobre a terra, e traz vida sobre a terra. Haja luz, com o poder da sua palavra, a luz, ela vem à tona, radiante, para refletir também a glória do Criador na criação, a glória do Deus Todo-Poderoso. Versos 4 e 5 diz que viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, e chamou as trevas noite, e a luz dia. Deus estabelece limites à escuridão sobre a face da terra, noite, dia, faz a separação, e Deus vai estabelecendo ordem naquele caos. O mundo que você conhece hoje é um mundo que foi estabelecido nele uma ordem divina, as leis da criação. E, irmãos, ninguém muda as leis da criação. O rio vai sempre correr para baixo.
Ninguém muda as leis da criação. O que Deus criou permanece para sempre conforme Ele estabeleceu as leis da criação, as ordens da criação. Versos 6 e 7 diz assim: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas, e o texto nos informa, e assim se fez. Precisamos de entender esta palavra poderosa do nosso Deus Todo-Poderoso. A terra que no início é descrita como um caos, ela passa agora a ter forma, mas ainda não é possível a vida do modo como Deus queria sobre a face da terra, e Ele continua a sua obra da criação. Ele ajunta as águas debaixo dos céus e separa a porção seca e chama terra seca, separando dos mares, dos rios, e vai colocando ordem no caos, e sempre dizendo, e tudo isto pelo poder da sua palavra criadora. Haja luz, e houve luz. Haja separação, e houve separação. Mas isso não quer dizer que as forças do caos não poderão voltar sobre a terra que Deus criou. Presta atenção nisso. Isso não quer dizer, o fato de Deus estabelecer essa ordem da criação, não quer dizer que a força, a destruição do caos não pode voltar sobre a terra. Basta a voz poderosa de Deus chamá-la de volta. Quer ver? Gênesis capítulo 6, a Bíblia narra o dilúvio. Deus poderia tirar a sua palavra poderosa de sobre a terra e voltar todo o caos sobre a terra. Gênesis 6, a Bíblia narra o dilúvio e diz lá o texto que romperam os portais, as comportas do abismo, e a água veio sobre a terra, e a terra se tornou novamente um caos. O dilúvio. Basta Deus retirar a sua palavra poderosa sobre a sua obra criada para o caos se estabelecer novamente. Nas pragas do Egito, uma delas, Êxodo capítulo 10, narra que 3 dias Ele chamou as trevas de volta, e as trevas que já tinha dissipado retorna sobre a terra, e por 3 dias ninguém andava, densas trevas, que ninguém podia sair do lugar onde estava. Se Deus quiser chamar o caos de volta, pela palavra poderosa que tirou o caos, pode trazê-lo de volta. E os profetas do Senhor anunciam que o dia do Senhor será um dia de caos novamente sobre a terra. O sol escurecerá, a lua perderá o seu brilho, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e haverá trevas, um dia de trevas e não de luz. Ou seja, cada eclipse, cada noite nublada é para Israel agora um lembrete da densa escuridão que bloqueia o sentido da vida, e que se a palavra poderosa de Deus não mantiver a sua fidelidade sobre a terra, o caos pode voltar sobre a terra que Deus criou. Mas Deus sustenta esse caos pelo poder da sua palavra. Depois das trevas de cada noite escura, nós podemos ver a estrela da alva trazendo de volta a luz que Deus criou. Irmãos, como é poderoso o nosso Deus, como é precioso observarmos as obras de Deus. O autor, ele nos lembra que 10 vezes, aqui em Gênesis 1, 10 vezes, nós encontramos essa palavrinha, disse Deus, disse Deus. Disse Deus. O número 10 é para lembrar a plenitude. Israel sabia que a palavra de Deus é poderosa na sua plenitude. Depois, lá no Monte Sinai, Deus dá a Israel os 10 mandamentos, para mostrar também a plenitude da sua palavra na sua lei. E isso é importante você lembrar de 2 coisas. Primeiro, que Deus é o rei do universo, Ele é o dono do universo.
Este universo pertence a Ele. A Bíblia diz que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Então nós devemos lembrar que Ele é o Rei do universo. Nos dias antigos, os reis, eles eram a lei da terra. A sua palavra era lei. Deus nos dá aqui a sua poderosa palavra para nos mostrar que Ele é o Rei do universo, mas Ele é também a lei do universo, a palavra poderosa que coloca ordem no caos, é a lei do universo. O que isso tem a ver com Cristo? João, capítulo 1, João aponta para Cristo, sendo a palavra poderosa de Deus que se fez carne. E ele diz lá, João 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João vai dizer que todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, João aponta para Cristo dizendo, Ele é a palavra poderosa de Deus que participou lá da criação, Ele é a palavra poderosa de Deus que colocou ordem no caos. Quando o mundo estava um caos, Ele colocou ordem. E aqui João aponta para Cristo como se Deus estivesse trazendo de volta a sua palavra poderosa. Quando o mundo caminhava para a destruição, Cristo vem como o Verbo de Deus, a palavra poderosa de Deus, para colocar ordem no caos novamente. O povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É Cristo quem vem para colocar ordem de novo no caos. Ele é o Logos de Deus, e Ele não só coloca ordem no caos, mas Ele é o Verbo da vida, e Ele tem colocado ordem no caos de muita gente, também nos nossos dias. Um lar, uma família, um coração que não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, é um verdadeiro caos, e é Ele quem coloca a ordem no caos. Uma segunda expressão que eu quero destacar aqui desse capítulo 1 de Gênesis, além da palavra poderosa, o Rei do universo, Ele completou toda a sua obra em 7 dias. É isso que o texto narra: o primeiro dia da criação, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Uma semana completa. O número 7, enquanto o número 10 revela plenitude, o número 7 é número da perfeição, se refere a Deus. Então, o Rei do universo, Ele completou toda a sua obra em 7 dias, com a sua palavra poderosa e organizada. O Rei do universo em 7 dias criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou. Em 6 dias Ele criou todas as coisas e descansou no 7º dia. Agora, só um detalhe aqui neste ponto que eu não vou prolongar muito. Se você olhar aí na sua Bíblia, dos versículos 14 até o versículo de número 19, é o 4º dia da criação. Lembra desse detalhe? É nesse 4º dia da criação que Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Nesse 4º dia da criação é que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Você lembra que Israel temia os deuses pagãos como se fosse uma ameaça para eles, poderosos? Então, é colocado aqui na narrativa bíblica ou na criação de Deus, Deus criando esses grandes astros no 4º dia da criação. E o versículo 16 nem chama de sol, de lua, só fala assim, 2 grandes luzeiros. Nem usa o termo sol e lua, porque sol para ele era o deus egípcio. Lua, estrelas. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Qual que é a mensagem? Israel, por que você está temendo esses deuses pagãos? Olha aqui, e Deus mostra para Israel que esses que se diziam deuses pagãos, poderosos,
exemplificado no sol, na lua, nas estrelas. Ele mostra, o sol, a lua e as estrelas são criação das minhas mãos. É obra criada, na mesma categoria dos peixes do mar, das aves dos céus, na mesma categoria dos animais, dos répteis, das aves e das plantas, da vegetação. Da mesma forma, eu criei esses que vocês pensam que são deuses, nada mais são do que obra da criação de um Deus todo-poderoso. E é por isso que chama aqui apenas desses grandes astros, ou seja, eles são criados por Deus, e eles estão aí com um objetivo no cosmos. Os supersticiosos egípcios, eles não têm a dimensão do grande Deus, Criador do céu e da terra, mas vocês, o meu povo, precisa de conhecer quem é o seu Deus. Meus irmãos, até hoje os supersticiosos continuam buscando seus destinos nas estrelas, buscando seus destinos, olhar a sua sorte pelas estrelas, e não sabe que há um Deus soberano, Criador do céu e da terra, um Deus que controla toda a sua criação, um Deus que cuida do seu povo. É por isso que você não precisa ficar vendo signo. Signo. O rádio, eu faço lá um programa de manhã, momento de fé, depois eles vão ler o signo. Meu pai, eu vou trocar isso aqui. Mas quantas pessoas? Tem uma senhora aqui da igreja que antes de converter, ela lia signos. E ela trabalhou na rádio, está aí ela. E ela lia o signo lá na rádio. Não é, Cida? E um dia ela parou de confiar naquilo. Quando ela conheceu a Cristo, ela não precisou mais de ler signo. E ela passou a rir daquilo, porque ela ficava ouvindo, quando estava em casa, ela ficava ouvindo o rádio, e não saía de casa enquanto não ouvisse o horóscopo do dia. Depois que ela foi lá para a rádio, pegava o jornal, e ela que lia o horóscopo do dia, achava aquilo o máximo. E tinha dia que estava bagunçado lá, mas cadê o jornal? Ainda não chegou, vai ler o de ontem mesmo, semana passada, tanto faz. E ela acreditava tanto naquilo, e depois viu que tanto fazia ler o de hoje, da semana passada, da semana anterior, e lia. E quem estava lá acreditava. Ou seja, a superstição, ela é uma amarra. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. O Deus de Israel é o Criador do céu, da terra e das estrelas. Ninguém precisa tentar olhar a sorte por essas coisas, que ela não guia, estrela não guia ninguém, sol, lua não guia ninguém, mas há um Deus soberano, Criador de todas as coisas. Esse sim guia, cuida, ama. Este é o Deus Todo-Poderoso, revelado aqui nas Escrituras, nesse capítulo 1. E a última parte que eu quero destacar com os irmãos, é que o Rei do Universo criou o seu reino bom. Inúmeras vezes nós lemos aqui, e assim se fez, e viu Deus que isso era bom. Repete dia a dia, cada ato da criação de Deus, no primeiro dia, segundo, terceiro, até o sexto dia, e viu Deus que isso era bom. A conclusão é que era muito bom. O que era bom? A luz era boa, a terra seca era boa, os mares, as águas, tudo era bom, a lua, as estrelas, e o homem era bom. O reino que Deus criou é um reino bom, e no sexto dia, depois de criar todas as coisas, Deus então delibera consigo mesmo. Os estudiosos dizem que é como ele dar uma pausa e contemplar que tudo era muito bom. E ele então disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A coroa da criação agora é chamado aqui. Deus, no seu conselho eterno, resolve então criar este homem, e ele diz aqui no versículo 26, façamos, é a Trindade Santa que está em ação, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No sexto dia, a coroa da criação, concluindo a obra da criação, Deus criou o homem, a humanidade. Presta atenção numa coisa aqui.
No mundo antigo, um rei, ele podia criar imagens suas, fazer imagem de si mesmo, estátuas, e espalhar por todo o seu reino, nas províncias mais distantes. Ele podia colocar estátuas suas ali, e essas estátuas, réplicas dele, a sua imagem era espalhada pelo seu reino, e onde fosse fixada uma estátua dessa, mostrava os limites do seu domínio, daquele reino. E a ideia para o súdito é que onde ele viu uma estátua daquela, é como se fossem os olhos daquele rei, vigiando o seu reino. Presta atenção, isso aqui é maravilhoso. Então, Deus fez os seres humanos à sua imagem e semelhança, e espalhou pela terra, e isto mostra que o mundo em que vivemos, ele é o domínio de Deus, Deus espalhando homens criados à sua imagem e semelhança por todos os cantos desta terra. Olha que curiosidade, a Bíblia, Deus proíbe o homem fazer imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. E agora Ele mesmo cria alguém e coloca a sua imagem nele. O Salmo 15, ele diz, por que não podemos fazer imagem de escultura? Porque tem boca e não fala, tem olhos e não veem, seus pés não andam, suas mãos não apalpam, não sai som nenhum da sua garganta. E Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, como um rei que espalha réplicas da sua imagem por todo o seu reino. Como que pode isto? Porque o homem não é como o ídolo. Os seus olhos veem, os seus pés andam, as suas mãos apalpam, seu nariz cheira, sua boca fala. Então, os seus ouvidos ouvem. Ao mesmo tempo que proíbe fazer, ele faz este homem a sua imagem e semelhança. Isto mostra, espalha esse homem sobre a terra para mostrar os limites do seu reino bom. Isso quer dizer, queridos irmãos, que nós não somos escravos dos deuses, como criam os pagãos e viviam escravizados pelos seus deuses. O nosso Deus, muito pelo contrário, Ele tem prazer em se relacionar conosco, e Ele nos olha como aqueles seres que foram criados à sua imagem e semelhança para refletir a glória de Deus por toda a face da terra. E Deus diz aqui, então, é pelo texto que nós somos representantes de Deus neste mundo, para simbolizar os limites do seu reino. E Deus os abençoou, e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Interessante que Deus manda o homem espalhar sobre a face da terra, para espalhar a sua imagem pela terra. Por isso que ele condenou Babilônia, quando ele fala, não vamos espalhar, vamos ajuntar. A ordem de Deus era espalhar pela terra. E este homem espalhou, em 1969, chegou até a lua. A imagem de Deus mostra que o seu reino estabelece por toda parte. E o texto diz que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era bom, ou seja, o seu reino é bom e não um caos. O seu reino é bom. Eu quero concluir aqui nos versículos 1 a 3 do capítulo 2. A criação de Deus está completa, seu reino na terra estabelecido, aquele que Ele criou a sua imagem e semelhança para governar sobre a terra, espalha sobre a terra. Então, aqui, depois desse palco da criação, claro que não toda essa narrativa que eu fiz aqui, mas depois de toda a criação de Deus e preparar o mundo para cumprir os seus objetivos, é hora do descanso. O texto diz que Deus santificou
e abençoou o sétimo dia e descansou nele. De toda a obra que fizera, o Senhor nosso Deus descansou e estabeleceu o sétimo dia, o descanso, como o pacto da criação. Por isso, meus irmãos, que até hoje nós devemos ter um cuidado com o dia do Senhor. É dia de descanso. Não é dia de trabalho das nossas obras cotidianas, mas é um dia de descansarmos no Senhor. O sábado é o descanso do Criador, como exemplo do descanso para o homem, criado à sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Cristo é tipificado no sábado, porque é nele que está o nosso descanso, fiel e verdadeiro. Então, o Criador, ele agora estabelece o descanso, não só para si mesmo, mas também para toda a sua obra, para toda a sua criação. E Gênesis 1 apresenta Deus como Criador e Rei do universo. Os cientistas modernos estão ainda hoje descobrindo quão grande é o universo que Deus criou. Quão grande é este universo. Sondas e telescópios viajam na velocidade da luz, descobrindo e produzindo imagens de lindas estrelas, galáxias. Descobre agora que há bilhões de galáxias e bilhões de estrelas nessas galáxias, e a Terra que nós habitamos se torna um grão de poeira neste grande universo criado por Deus. E quando disse a Terra agora é vista neste grande universo como um barquinho, aquele barquinho frágil nesse imenso universo de grandes astros e astros poderosos. E a pergunta é o seguinte: quem sabe quando a Terra será novamente reduzida ao caos? Quem sabe? Parece que estamos à mercê de forças poderosas e amedrontadoras. A verdade é que a terra, ela está guardada por Deus, pela sua graça, a sua misericórdia. Deus, em sua palavra poderosa, que colocou ordem no caos, é Ele quem assegura para nós que está aqui na terra tudo sob controle, tudo debaixo do seu controle. Ele é o Criador e o preservador. Não só a terra, o grande Deus Criador, cuida da terra, mas de toda a sua criação, e especialmente do seu povo. Então não há perigo maior que perigo maior que a sua força. Podemos descansar em segurança e repouso nas mãos de um Criador poderoso e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Apocalipse 4, versículo 11, fala assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, da tua palavra, vieram a existir e foram criadas. E o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Rei do universo, Ele criou e estabeleceu o seu reino e cuida de todas as coisas para o louvor da sua glória. Descansemos o nosso coração nele, porque este mundo está seguro não por causa das circunstâncias, mas por causa da palavra poderosa do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém?